reforma do ensino médio é uma coisa importante, tem que se ver como se faz o ensino médio bem, etc. Mas, basicamente, a questão principal no Brasil é a educação básica, sim, da qual faz parte do ensino médio, mas essencialmente o fundamental, essencialmente a alfabetização na idade certa. É uma pena que a gente esteja discutindo essa questão e não discutindo um projeto muito bom que foi criado pela atual secretária executiva do MEC, Isolda Sela, quando ela era secretária de Educação, acho, do Estado do Ceará, em 2007. O projeto chama Alfabetização na Idade Certa. Ele foi criado lá a partir da percepção de que quem tem que alfabetizar são os municípios. Essa faixa de educação até os 10, 12 anos de idade, basicamente é municipal. Os municípios não têm muita estrutura para fazer um belo programa de alfabetização. Temos alguns municípios muito fortes, muito grandes, como a capital de São Paulo, as grandes capitais, mas temos municípios com menos de 1.000 habitantes no Brasil. Temos 3 municípios, um deles em São Paulo, Borá, um em Minas, Serra da Saudade, um outro que eu não sei onde é, com menos de 1.000 habitantes. Uhum. Você imagina que um município desses tem dificuldade até de manter sua Câmara Municipal, de manter, de fazer um plano municipal de educação, tudo isso que ele tem que fazer. Então, o que o Ceará fez? O que Isolda fez, começando em 2007? Tratou de colocar o Estado, a unidade da federação, no caso do Ceará, para treinar os professores do ensino fundamental para desalfabetizar os alunos. Fez material escolar, o que a gente chama de cartilha, eu chamava de cartilha, fez incentivos aos municípios, o município que se saísse bem receberia um adicional do Fundo de Participação dos Municípios, se saísse mal, eles iam atrás para ver qual estava sendo o defeito e como corrigir. Enfim, foi todo um trabalho muito bem feito que colocou o Ceará na vanguarda da educação brasileira. Aí, em 2013, o ministro Mercadante, que me antecedeu e me sucedeu no MEC, ele decidiu transformar isso num programa nacional e criou um Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. E começou a crescer, mas não teve o mesmo êxito que teve no Ceará o plano estadual, porque o Brasil é um país muito maior, muito mais difícil, começou a entrar muita demanda, surgiu muito penduricalho no programa, e o fato é que esse deveria ser, no meu entender, o ponto básico, a principal atuação do MEC. É um ministério gigantesco, é um ministério que atende, que está lidando com assuntos de cerca de 50 milhões de brasileiros diretamente, entre alunos da educação básica, alunos da universidade, alunos de pós-graduação, passa de 50 milhões se colocar as famílias dessas pessoas, é praticamente toda a população brasileira. Então, o MEC é gigante, tem muita coisa a fazer. Onde entra a reforma do ensino médio? Eu só queria primeiro colocar em perspectiva e dizer, não é a principal questão que se coloca na educação no Brasil, mas é importante. Veja, em 1946, pela primeira vez, o Brasil colocou na Constituição a educação obrigatória. Colocou que dos 7 aos 10 anos era obrigatória a escolaridade. 7 a 10 anos, só 4 anos. Em 1967 ou 69, a ditadura ampliou para 8 anos, também por reforma constitucional. Em 2009, o Lula fez passar no Congresso uma ampliação para 14 anos. Então, em 60 anos, passamos de 0 para 4, para 8, para 14 anos. Então, hoje a escolaridade obrigatória começa aos 4 anos, com a pré-escola, passa pelos 9 anos do ensino fundamental, antigos grupos, ginásio, chega ao ensino médio, antigo colégio, em segundo grau, e aí termina a obrigatoriedade. São 14 anos, é muita coisa. A gente conseguiu matricular praticamente todo mundo que está no fundamental, ou seja, dos 6 aos 14 anos, praticamente todos os brasileiros estão na escola. Não conseguiu totalizar nem antes, na infância, nem depois, na adolescência, no ensino médio. E aí soma o fato de que o ensino médio acaba tendo muita evasão, acaba muita gente não fazendo, temos essa coisa muito preocupante, que é os nem, que não estão nem estudando, nem trabalhando, que é frequente nessa faixa final da adolescência, né? E então, por isso tudo, claro, o ensino médio, como estava antigamente, não estava bom. Mas aí foi feita uma reforma, de uma forma muito equivocada, a meu ver, porque foi feita por uma medida provisória. Para vocês compararem, o Plano Nacional de Educação ficou 4 anos no Congresso sendo elaborado. Uma medida provisória
entra em vigor imediatamente, são meses, poucos meses, até virar lei. E essa medida provisória tirou filosofia, tirou sociologia, tirou obrigatoriedade de espanhol e desenvolveu a ideia de que o jovem, aos 15 anos, deveria escolher o itinerário que ele fizesse. Então, seriam 4 itinerários que foram pensados, né? Um itinerário priorizando matemática, um priorizando ciências exatas e biológicas, um para ciências humanas e um para linguagens, que incluía português, línguas, etc. Bom, acontece que, quando a gente olha a educação como um todo, a gente vê que, na entrada da universidade, cada vez mais se sente que é muito cedo para o aluno já escolher exatamente aos 18 anos o que ele quer fazer. Então, ele deveria demorar mais um tempo, ter uma formação mais ampla, mais fundamentada, antes de fazer sua escolha. Até porque essa escolha não vai ser necessariamente para a vida toda. As pessoas vão mudar de carreira, vão mudar de emprego, vão mudar de trabalho. Então, como se aos 18 anos é cedo para você escolher a sua vocação, como então aos 15 você já escolheria? Como que aos 15 um aluno que nunca teve uma aula de filosofia ou sociologia vai dizer não quero isso? Difícil. Ou um aluno que nunca teve física, química, biologia separadas do pacote genérico de ciências. Então, tudo isso daí foi equivocado.